Muito bem, nação, vamos para o vídeo de hoje aqui no nosso canal, analisando os comentaristas do programa do Jogo Aberto, falando sobre a fase de grupos do Flamengo da Libertadores e também sobre a preparação do Mengão para a partida contra o Fluminense nesse dia 1º de abril, neste sábado. Inclusive, o Flamengo realizou treino pesado aí no Ninho do Urubu, preparação para essa grande final do Campeonato Carioca, e nós vamos aqui analisar. Já chega deixando o like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações, porque assim sempre você vai receber as notícias no Mengão, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil e também Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias então do Flamengo. Começando pelo grupo A, que é o grupo do Flamengo, que tem essa rivalidade já contra o Racing, mas tem dois estreantes, o Alcas e o Nublense, são times que não conhecemos bem, que não tem uma história sul-americana. Então, a princípio, a gente sabe que o confronto mais direto será Brasil e Argentina, aí Flamengo e Racing. Dedê, suas considerações. Tranquilo, um grupo tranquilo. Eu achei um grupo tranquilíssimo bem também. Tranquilo, obviamente, Loirão. Falamos sempre aqui em relação ao que é a Libertadores, né? O estilo de jogo que você tem que implementar dentro da Libertadores. O Flamengo, acho que não entra nessa Libertadores no melhor momento do Flamengo, né? Por tudo que a gente tem acompanhado nas últimas partidas, né? Nos últimos jogos. Essa relação do Vitor com o torcedor, isso traz um pouco ou aumenta mais a responsabilidade do Flamengo dentro do grupo. Mas, tecnicamente falando, é o melhor elenco, o melhor time do grupo. Já que a sua análise está tão sossegada, com ou sem Vitor Pereira o Flamengo na Libertadores? Com o Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira, eu não acho que vai mudar de treinador agora, né? Independentemente do resultado, do que acontecer no estadual, eu acho que independente do resultado do final do Carioca, acho que o Vitor começa a Libertadores. Para, quem sabe, mais um título, mais uma decisão de Libertadores, vamos acompanhar o que disse o Marcos Braz. Eu acho que o Flamengo não pode reclamar de sorteio. Tem o Racing, que nos últimos 4 anos, a única vez que a gente caiu para o Racing nos pênaltis. Uma forma de você ter uma oportunidade aí de superar dessa vez. Revanche. A revanche, mas não naquela síntese da palavra eu acho que na boa, no bom futebol, a oportunidade de você conseguir vencer o time. Agora, o Flamengo não pode reclamar desse sorteio, não. Eu acho que embora seja uma pedreira, em que todos os times que estão ali classificados para uma competição como essa têm muito mérito. Mas eu acho que o Flamengo não tem muito o que reclamar desse sorteio. Que o maior adversário do Flamengo não seja o próprio Flamengo. Sim, mas isso aí, nos últimos 4 anos, o maior adversário do Flamengo não foi o Flamengo, tanto que ganhou 2 Libertadores, dois... Esse ano que eu falo. Sim, mas isso aí, o Flamengo passado também, em algumas vezes eu fui questionado e... também nessa época do ano, e a gente acabou o ano com campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América. É o que eu falo, eu acho que o Flamengo vai reverter o quadro que se encontra, e se Deus quiser a gente vai ter um bom final de ano. Nesse campeonato estadual não tem como em não escalar o time principal. Agora, primeiro jogo da Libertadores lá, eu acho que o Flamengo tem elenco para poupar alguns jogadores e jogar de igual por igual e tentar vencer o Alcas, mesmo sendo em Quito. Estou imaginando isso, um time principal contra o Fluminense, aí dependendo do físico, de como tiver o pessoal, vai fazer um misto ali, colocar outros jogadores nessa estreia. Porque a recuperação na Libertadores você tem outros jogos, né? A partida de final contra o Fluminense, se você jogar muito mal e abrir mão hoje de alguma coisa, você pode não conseguir tirar a diferença no outro jogo. É o recorte mais curto. Libertadores, você tem a fase de grupos inteira. Pontuar é importante, principalmente fora de casa. Então, mas o Flamengo não tem time, elenco mesmo assim para... Tem elenco. Para jogar, tem pontuar, elenco. Jogar bem, mesmo com tem algumas elenco. Reservas? Elenco tem. Time não. Elenco tem. Não. Time não tem. Como o time não tem? O time tá jogando? Então, isso que a Natália está falando, eu concordo com ela em relação assim, se o nível de trabalho estivesse em um outro estágio, eu acho que você tem um tipo de segurança. Exato. Como ele está em um estágio que o Vitor Pereira está pensando agora sim com a cabeça dele, para errar e acertar, com que ele acredita num time de futebol, eu acho que ele está aperfeiçoando isso ainda. Eu não sei se é um momento que o Vitor Pereira pode colocar contra o Fluminense uma equipe chamada principal e contra o Alcas uma equipe muito modificada. Eu não sei até que nível... Isso? Não, o Flamengo tem elenco para isso, tem grupo para isso. Tá. Se trocar 5, 6 jogadores, pode ganhar do Alcas fora de casa. Tem condição para ganhar.
A dúvida que eu tenho é se o nível do trabalho hoje permite que o Vitor Pereira mexa muito no time de sábado para terça ou para quarta. Tá, mas, aí eu tenho dúvida. Mas hoje tem como um time fisicamente não correr riscos, ainda mais com a viagem que é longa até Quito, são mais de 6 horas e tal, jogo com desgaste emocional e físico contra o Fluminense, que sempre é, ainda mais numa decisão. Você acha que é possível repetir o mesmo time, jogar com um time só esses 3 jogos, Breler? Não, E o Flamengo, com o elenco que tem, precisa disso? Não, é difícil pelo desgaste e também pelo estágio de alguns jogadores do Flamengo. A gente sabe que no elenco há atletas que não estão com 100% de sua condição física. Aí estou falando de Arrascaeta, de Gerson, que também precisa ter uma intensidade maior e tem sofrido nessa volta. Então, há essa equação difícil para se equilibrar. Uma decisão de estadual que vai exigir uma intensidade alta do Flamengo. O Fluminense é um time que joga, um time que exige muito no aspecto de recomposição. Então, Físico também, né? Exato. Por tudo isso, vai ser difícil o Vitor Pereira contar com os 11. Rodrigo Caio, por exemplo, que tem voltado ao time, a conta-gotas ainda, não tem condição de emendar jogar 3 os dois, jogos né? em sequência. E por mais que até ele precise de uma sequência, mas não se pode correr o risco de perder um Rodrigo Caio por causa de uma estreia em Libertadores contra o Alcas e sabendo que o Flamengo é favorito mesmo jogando fora de casa, mas tem esse foco dividido. Então, por tudo isso, eu acredito que o Vitor Pereira deve mesclar, mas com muito cuidado, sendo cirúrgico. Mesclar na Libertadores, no primeiro jogo. Na Libertadores, mas com muito cuidado, muita prudência, analisando de fato quem não consegue jogar, quem não tem condição física para os 90 minutos, e equilibrando essa balança, acredito que seja o melhor caminho, mas não é algo fácil para o treinador. O Vitor Pereira tem encarado nesse início de temporada muitas provas de fogo, e esse Fla-Flu é mais uma delas. Ele sabe que a permanência dele, ou pelo menos uma tranquilidade de trabalho, passa por vencer o Fluminense e por se sagrar campeão carioca. O estadual ganhou uma proporção para o Flamengo que há muito tempo não tinha. É claro que o Flamengo no ano passado lutava por um tetracampeonato inédito, mas ainda assim, agora, pelas perspectivas da temporada, os títulos que já perdeu, o Carioca ganhou uma proporção maior e, por tudo isso, acredito que o planejamento do Vitor Pereira deve passar por poupar alguns jogadores nessa estreia da Libertadores. A gente pode analisar, vamos lembrar, vamos pensar aqui. O Everton Ribeiro não tem sido titular. Se ele mantiver o esquema, o time que tem jogado lá, 3 zagueiros, vamos dizer, vai jogar com o Fluminense, provavelmente com o Everton Ribeiro na reserva. Pode entrar durante o jogo. Everton Ribeiro titular lá no Equador. Vai perder muito? Não, mas eu acho que tem uma dúvida aí. Mateuzinho e Varela. Não sei se o Varela está recuperado, mas se tiverem os dois, tem 2 laterais. Tem vários garotos que não são titulares, que entram e às vezes até melhoram o time. Concorda comigo? Matheus França, Matheus Gonçalves, quem mais? Tem mais? O Vitor Hugo pode ganhar mais Vitor a Hugo partir de agora. Igor Jesus. Atenção, antes do Pratos falar, imagens ao vivo, sim, do treino de hoje, de agora, do Flamengo. Olha aí, imagens da Flá TV, o Flamengo aí na sua preparação para a decisão do Campeonato Carioca e também, obviamente, já pensando na Libertadores da América. Mas diga lá, Pratos, estou citando aí que ele tem opções muito boas que podem manter o nível do time. Ou você discorda? Não, pode manter. Abel, em relação à qualidade do elenco, é o melhor grupo de atletas do continente. A gente não pode perder isso de vista. O próprio Marinho, que tem experiência. Individualmente, o Flamengo tem jogadores que ninguém tem na América do Sul. Isso daí, para virar um time competitivo, para de novo voltar a pensar em ganhar títulos, aí tem uma diferença, porque passa muito pelo trabalho dos jogadores, do treinador, da diretoria. Agora, qualidade de jogador, o que ele tem, ninguém tem, em relação ao Vitor Pereira. O que a gente tem de pontuar... Na zaga também. Tem opções. É que no Fla-Flu, que eu acho que é um parâmetro, apesar de estar um pouco já distante algumas semanas, que foi a final da Taça Guanabara, Vitor Pereira pensou muito na parte física. E quando se enfrenta o Fluminense, Vitor Pereira tenta fazer algumas adaptações, talvez faça de novo no sábado, privilegiando muito quem está bem fisicamente para fazer a marcação que ele quer que faça. Na saída de bola, para tentar tirar espaço do Fluminense. A roubar a bola lá. Para roubar a bola. O Flamengo fez isso muito bem no primeiro tempo, no 2-1. Segundo tempo, o time não conseguiu quase jogar e tomou a virada. E ali no campo a gente vê o Felipe Luiz. Felipe Luiz voltando pode ser um acréscimo interessante para o Flamengo, pensando nesse jogo de estreia. Jogador experiente,
pode segurar o Ayrton Lucas, que é um jogador que tem se desgastado bastante no aspecto jogador, físico, né? Entregado bem. Então, o Felipe Luiz é uma volta que não imagino nesse primeiro momento o Felipe Luiz retomando sua condição de titular, porque o Ayrton Lucas, de fato, abraçou ali a oportunidade, mas pode ajudar com a experiência que tem, com a capacidade técnica, o que contribui na saída de bola para formar esse time no jogo na estreia do Flamengo no Equador. Ele trouxe mais uma opção também Sim. na lateral esquerda. Sim. Na zaga, qual o trio que tem jogado? O último que jogou foi Davi Luiz, Fabrício e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Foi isso? Isso. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Davi Luiz. Mas aí tem Léo Pereira, Pablo, Que tem... Caio Nível. Dá pra jogar contra o Alcas? Dá. Então é o que eu tô dizendo, olha aí, gente. Então, mas a gente tá falando de um time, de um Tudo bem, não vai elenco ter muito... entrosamento. Não, a gente tá falando de um elenco muito bom, mas de um time completamente desorganizado. Se o time principal, entre aspas, não consegue assimilar o trabalho do treinador, não consegue assimilar e empregar isso dentro de campo, como é que o time reserva vai muito além da vontade? Os caras vão querer mostrar, Eu não imagino que ele vai trocar trabalho. tudo. De repente ele faz quem Mas se o que tá quem é jogando a comissão junto... técnica, e aí eu não estou falando só sobre o Vitor Pereira, preparador físico, fisiologista, e até o médico eventualmente, né? Dependendo do que acontecer contra o Fluminense. Os caras vão chegar lá, fazem aquele exame de secar lá de sangue e tal. Abel? Quem tem mais chance de estourar o músculo lá, de ter uma lesão? Não, esse aqui descansa. Vai ter gente que se bobear nem viaja, não sei. E é um treinador que pensa muito na parte física. É um treinador que ele opta mais pela parte física, às vezes, do que pela parte técnica, independentemente do nome dos jogadores. Então, Renato Augusto e o Roger Guedes saíam frequentemente no Corinthians. O Gabriel sai frequentemente com ele no Flamengo. A Arrascaeta vai sair frequentemente com ele. Porque me parece que ele pensa muito na parte física, da exigência de marcação quando o time não tem a bola, de como os jogadores têm de se encontrar em campo. Então, acho que ele foi pro time errado. fisicamente... É bom, aí pode Porque ser. se ele quer olhar mais a parte física do que a parte técnica, porque ele tem um time muito técnico, Sim. ele vai pro rugby. Então, ele quer ver parte de força só, ele tem que ir pro rugby. Não, mas o que eu falo em relação a isso... Mas a força faz parte do futebol. Faz parte do futebol, mas não só isso, ele tem um time técnico. Sim. Ele não pode abrir mão da parte técnica pensando só na parte de força. Ele tem que equilibrar isso. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, mas eu acho que não vai ser um time desgastado para jogar em Quito. O time que vai jogar em Quito é um time que fisicamente vai estar bem. Ele, em relação à parte física do time, ele tem muita atenção quanto a isso. Já demonstrou que se você for um jogador muito técnico, mas se você, por exemplo, em determinado momento do jogo, não consegue mais voltar para marcar, não consegue mais fazer o que tem que fazer quando o time não tem a bola, você sai. Então, em cima disso que você está falando, a tendência é que haja mudanças para o jogo de Quito. Sim. É bem provável. Algumas mudanças, E possivelmente. a gente tem que analisar o que vai ser o primeiro jogo da final também. Também Isso tem vai determinar muito como Claro. ele tem que responder na sequência. Se o Flamengo ganha e ganha bem do Fluminense, é uma coisa. A tranquilidade para jogar a estreia da Libertadores é uma. Se o Flamengo joga contra o Fluminense e perde jogando mal, É outra a conversa. resposta imediata na Claro. quarta-feira é outra. Concordo com você. Acho que tem tudo tem essa questão também. Então, O jogo da Libertadores está ligado ao primeiro jogo da final do Carioca. O desempenho do time e o resultado podem Se ter um pudesse peso. escolher, o Flamengo preferiria jogar esse jogo, essa estreia de Libertadores depois das finais. Mas né? o Fluminense também Seria vai o passar ideal, por isso, né? É, o Fluminense também vai passar por passa isso. por isso. O Fluminense, Sim. até numa chave mais difícil, como a gente falou aqui, enfrenta o Cristal em Lima. mas é leve, né? É uma pressão Mas diferente. é uma viagem longa também. Não, mas eu digo que é uma pressão diferente pelo contexto de início de temporada. Um time mais encaixado, Mas o equilibrado. primeiro jogo você acha que não tem algum peso? Se Não, o tem. Fluminense for mal, Mas por o exemplo. peso O Fluminense não pode se dar ao luxo de perder pontos nesse grupo Claro que difícil não. que ele tem na Libertadores. Mas eu digo de mais leve no sentido assim, a obrigação passa a ser muito mais focada quando você tem um time estrelado e atual campeão. Sabe o que acontece? O Flamengo, como acho que a própria Natália disse, ele tem mais chance de se recuperar caso ele tenha um primeiro resultado ruim na Libertadores pela qualidade menor dos seus adversários Sim. na Libertadores Estar uma chave do que mais o Fluminense. Sim. O Fluminense se estreia mal, os dois jogos contra o River Plate, você não sabe o que vai acontecer. É. O Fluminense pode muito bem ganhar os dois e fazer 6 pontos, ele pode fazer 4 pontos, ele pode fazer 1 ponto só, de Pode repente perder na altitude do Strongest. pode que não é um perder os resultado dois pro River absurdo. Plate também, Claro. do Strongest. Então, é um primeiro jogo do Fluminense de um grupo muito mais difícil que o grupo do Flamengo. Concorda? É. Tem menos Concordo. elenco. Concordo. Tem menos elenco que o Flamengo, né? E se a gente analisar friamente a tabela, é o jogo mais viável do Fluminense fora de casa. Sim. Porque o jogo contra o The Strongest em La Paz é sempre complicado. Pegar o River
reestruturado, com o Demichelis bem no comando. Esse jogo vai ser interessante. O River do Demichelis contra o Fluminense do Diniz, dois times que gostam da bola, que se aproximam muito. Vai ser um jogo de bola. Jogo de bola e difícil. Então, por tudo isso, o Fluminense não pode tratar esse jogo de uma maneira simplista. Ah, não, a gente se recupera depois. Contra o Cristal, é para ir com a ambição de conquistar 3 pontos. Então, por tudo isso, é uma sequência chata para os dois times, tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense, sabendo que no Fluminense também existe uma expectativa maior em relação ao time. Em 2021, quando passa em primeiro no grupo, até a expectativa em relação à temporada era um pouco menor. O torcedor até ficou surpreendido de forma positiva pela forma como a equipe passou, o recado que se deu, a recuperação. Mas ainda nessa temporada eu vejo que o desafio é maior, porque a torcida do Fluminense enxerga um trabalho em andamento, enxerga um elenco que se reforçou e tem uma expectativa de um Fluminense indo longe na Libertadores. Então, nessa balança também pesa a favor do Flamengo ter um adversário na mesma condição e até com um sentido de urgência maior na competição, por essa dificuldade do grupo e por ser um jogo em que o Fluminense precisa, sim... A única diferença é que o Fluminense não vai ter altitude, o Flamengo vai. Quito, né? Mas isso. Entre a missão do Diniz de poupar e a do Vitor Pereira, é mais pesado para o Diniz poupar e levar uma pancada lá no Peru. Não tem um elenco tão qualificado, né? Reservas tão E o grupo mais difícil. E ali perde uma oportunidade grande de já abrir uma dianteira no grupo, ter um respiro e o jogo que tem mais chance de vencer fora de casa. Então, por tudo isso, eu vejo que o Flamengo também pode se aproveitar desse foco dividido do Fluminense. Então tá aí, nação, essas foram as notícias aí do Mengão. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.